O que Maria Alice disse dentro da igreja, diante do altar, deixou Zé Felipe sem reação. Em uma visita de domingo na mansão do pai, a pequena pede para Zé Felipe levar ela na igreja. Pai, me leva na igreja. Eu preciso falar com Jesus. Eu só queria um abraço, só hoje. Maria Alice deixou o pai incrédulo diante do que viu e ouviu. Gente, então já se inscreve no canal e vem acompanhar todos os detalhes dessa história que deixou Zé Felipe e a vovó Poliana de queixo caído. E não se esqueça de ativar o sininho. O sol nascia com um brilho alaranjado suave, tingindo o céu de tons dourados enquanto a manhã de domingo se desenrolava tranquilamente na mansão de Zé Felipe. O clima era sereno, quase poético, com a luz entrando pelas janelas e aquecendo o ambiente de forma sutil. As babás chegam pontualmente, trazendo consigo a alegria da casa. Maria Alice, com seus olhos atentos e uma expressão serena incomum para a idade, Maria Flor, risonha como sempre, e o pequeno José Leonardo, ainda sonolento em seus braços. Vó Poliana já estava presente, sentada no quintal, tomando seu café e admirando os netos com ternura. A rotina parecia comum, mas havia algo diferente naquela manhã. Enquanto todos se acomodavam e a casa ganhava vida, Zé Felipe notou que Maria Alice o observava com um olhar profundo e silencioso. Ela se aproximou calmamente, segurando sua mão com firmeza e disse, quase num sussurro: Pai, me leva na igreja. Eu preciso falar com Jesus. Ele a encarou, surpreso com a seriedade no tom da filha, sem saber exatamente o que dizer. Foi nesse instante, simples e inesperado, que uma semente foi plantada. Algo estava prestes a mudar, e ele ainda não sabia o quanto. Zé Felipe não disse uma palavra. Apenas assentiu com um leve movimento de cabeça e segurou a mão da filha com mais força. Poucos minutos depois, ele e Maria Alice já estavam caminhando lado a lado pela estrada que levava à igreja da cidade. Atrás deles, a uma distância respeitosa, vinham vó Poliana com Maria Flor e uma das babás com José Leonardo, mas o silêncio entre pai e filha era tão denso e significativo que parecia criar um espaço só deles naquele momento. O sol, ainda baixo no céu, lançava sombras longas pela trilha, e o som dos passos era suave sobre o chão coberto de folhas secas. Zé Felipe olhava para Maria Alice de vez em quando, tentando decifrar o que se passava em sua cabeça. Havia algo naquela menina que ia além da infância. Um tipo de maturidade silenciosa, de presença firme e ao mesmo tempo leve. Ele não fazia ideia do que ela queria dizer com falar com Jesus, mas dentro de si algo o impedia de questionar. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, estivesse sendo conduzido, e não o contrário. À medida que se aproximavam da igreja, um sentimento desconhecido começava a crescer dentro dele. Um misto de apreensão, curiosidade, principalmente, reverência. O templo se erguia no fim da estrada como um abrigo esquecido, silencioso e acolhedor, com suas paredes brancas já marcadas pelo tempo. Maria Alice apertou a mão do pai, sem dizer nada. Olhou para ele com um leve sorriso no canto dos lábios, como quem sabia exatamente onde estava indo. E ele, sem entender, seguiu em frente, sentindo que aquele caminho curto estava se tornando uma das maiores jornadas de sua vida. A porta da igreja rangeu suavemente ao ser empurrada, revelando um interior silencioso, banhado por uma luz dourada que atravessava os vitrais e se espalhava pelo chão. O ar ali dentro era morno e carregava um leve perfume de madeira antiga misturado ao incenso que parecia ter sido aceso há dias. Maria Alice soltou a mão do pai com delicadeza e caminhou até o altar com passos pequenos, mas decididos. Zé Felipe permaneceu alguns metros atrás, observando em silêncio, com o coração acelerado, sem saber exatamente por quê. Maria Alice se ajoelhou lentamente diante da imagem de Jesus, fechou os olhos e uniu as mãos com firmeza. Por um instante, tudo pareceu parar. O mundo lá fora não existia mais. Então, ela começou a falar. Sua voz era baixa, mas firme, carregada de emoção. Ela falou de saudade. Saudade do tio Leandro, que partirá tão cedo. Falou de um vazio no peito que não sabia explicar, de uma tristeza que às vezes aparecia quando todos sorriam. Pediu consolo, pediu para entender por que certas coisas doíam tanto mesmo ela não sabendo entender por que estavam acontecendo. Jesus, eu sei que o Senhor cuida da gente, mas eu queria sentir que o Senhor está mesmo aqui comigo. Às vezes eu me sinto sozinha, e eu não entendo isso. Eu só queria um abraço, só hoje. Só para saber que o Senhor ainda está cuidando de nós. Zé Felipe apertou os olhos, tentando conter as lágrimas.
Era como se cada palavra da filha abrisse uma janela dentro dele, uma janela que há muito estava trancada. Naquele silêncio sagrado, a voz de Maria Alice não era apenas uma oração, era um clamor sincero, uma entrega pura, impossível de ignorar. E naquele instante, ele entendeu. Aquela menina não estava só falando com Jesus. Ela estava sendo ouvida. Por um momento, o silêncio da igreja se tornou absoluto. Maria Alice permanecia com os joelhinhos no chão, os olhos ainda fechados, com as mãos entrelaçadas e o rosto levemente inclinado para cima, como quem esperava uma resposta. Zé Felipe, em pé atrás, sentia o coração latejar no peito, dominado por uma emoção que não conseguia nomear. Foi então que aconteceu. Mas antes de continuar, se você assistiu até aqui, já deixa o like, comenta aí se você já passou por algo parecido. Vamos continuar, pois a melhor parte está por vir. Uma brisa suave, inesperada, atravessou o templo. Ela não vinha das janelas, que estavam apenas entreabertas, e não havia vento do lado de fora. Mas ali, dentro da igreja, o ar se movimentou com delicadeza, envolvendo Maria Alice em um abraço invisível. A brisa trazia um perfume sutil, algo entre flor de laranjeira e lavanda, uma fragrância que transmite paz. Os cabelos dela balançaram de leve, e um sorriso sereno se formou em seu rosto, como se tivesse acabado de ouvir algo só para ela. Zé Felipe ficou imóvel, completamente arrebatado. Ele não via nada, mas podia sentir. Aquele instante carregava uma presença inexplicável, maior do que qualquer coisa que ele já tivesse experimentado. Maria Alice abriu os olhos devagar, ergueu o rosto e olhou para o altar com ternura, como se agradecesse silenciosamente. Depois, virou-se para o pai, e o olhar dela dizia tudo. Não havia necessidade de palavras. Zé Felipe sabia. Algo aconteceu ali. Algo real. Algo divino. Ele sentiu um calor atravessar o peito, como se um véu tivesse sido retirado dos seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou. Não por lógica, não por tradição, mas porque havia testemunhado o inexplicável. Naquele momento, ele entendeu que a fé da filha não era fruto de imaginação infantil, mas de uma conexão autêntica com o sagrado. E nada, absolutamente nada, poderia tirar isso dele. O caminho de volta foi silencioso, mas diferente da ida. Maria Alice caminhava com passos leves, quase como se flutuasse. E Zé Felipe seguia ao lado, ainda tentando absorver tudo o que tinha vivido dentro daquela igreja. O céu continuava claro, mas o tempo parecia desacelerado, como se o mundo estivesse respeitando o estado de espírito dos dois. Ao chegarem em casa, vó Poliana os recebeu com um olhar calmo, como se já soubesse. Ela não fez perguntas. Apenas abriu os braços e acolheu a neta com um abraço demorado. Maria Alice não disse nada, apenas sorriu com os olhos fechados, encostando o rosto no ombro da avó. Mais tarde, já no quarto, enquanto Zé Felipe sentava-se pensativo à beira da cama, Maria Alice apareceu com um papel na mão. Era um desenho simples, feito com lápis de cor. Havia um coração ao centro, ao redor dele, pequenos traços que lembravam vento ou luz. Embaixo, ela havia escrito com sua letra miúda: "Obrigada por ouvir meu coração." Ela entregou o papel ao pai e se sentou ao lado dele, sem dizer mais nada. Ele olhou para o desenho com os olhos marejados, sentindo como se estivesse segurando uma mensagem direta do céu. Aquela simplicidade carregava um peso imenso. Não era só um agradecimento. Era uma confirmação de tudo o que ele havia testemunhado. Enquanto a casa voltava à rotina e as crianças brincavam no quintal, Zé Felipe permanecia ali, quieto, com o papel nas mãos, olhando para a filha de tempos em tempos. Algo dentro dele havia mudado. O mundo parecia o mesmo, mas ele já não era mais o mesmo homem. E embora ainda não soubesse exatamente o que fazer com aquilo, entendia que precisava guardar e proteger tudo o que havia vivido naquela manhã. A noite chegou devagar, trazendo um silêncio acolhedor à casa. Após o jantar, com as luzes mais baixas e a movimentação se acalmando, Maria Alice se aninhou no colo do pai no sofá da sala, os olhos já pesando de sono. Zé Felipe acariciava os cabelos dela em silêncio, sentindo uma paz que há muito não visitava seu peito. Foi então que ela, com a voz mansa e quase sussurrada, disse algo que o fez prender a respiração. "Papai, Jesus disse que a gente precisa perdoar mais, até quando dói." Zé Felipe ficou imóvel, olhando para a filha com espanto e ternura.
Havia uma sabedoria ali que não vinha dos livros nem de ninguém da casa. Era como se ela tivesse realmente escutado aquilo em algum lugar onde só os puros conseguem entrar. Até quando dói. Ele repetiu em pensamento, sentindo o peso e a beleza daquela frase ecoarem dentro de si. Com o coração apertado, ele percebeu que não se tratava apenas da fé de Maria Alice. Ela estava sendo um canal, um instrumento que ele ainda não compreendia por completo, mas que sentia como verdadeiro. Naquele instante, flashes de situações antigas vieram à sua mente. Ressentimentos guardados, palavras não ditas, feridas que nunca cicatrizaram completamente. E tudo fazia sentido agora. Maria Alice cochilava lentamente, com o rosto tranquilo e um leve sorriso nos lábios, enquanto Zé Felipe permanecia ali, imóvel, sentindo que algo sagrado visitava novamente. Ele já não era apenas pai. Era discípulo de algo maior, tocado por uma criança que o ensinava mais do que qualquer adulto. Com os olhos úmidos e o peito aberto, ele compreendeu que sua reconexão com a fé não era uma escolha. Era um chamado. E tinha começado com o simples: Pai, me leva na igreja. Na manhã seguinte, ainda com o coração cheio de tudo que havia vivido, Zé Felipe sentiu a necessidade de compartilhar. Pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou para a mãe. Quando Poliana atendeu, ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se não encontrasse palavras. Mãe, você precisava ter visto. A Maria Alice, ela falou com Jesus. Eu juro que ela falou. E ele respondeu. Do outro lado, Poliana não se surpreendeu. Sua voz veio calma, firme e cheia de ternura. Meu filho, eu sempre soube que essa menina carrega algo especial. Desde pequena, ela tem uma luz que não é deste mundo. Zé Felipe engoliu em seco, emocionado, e contou cada detalhe. A oração, a dor que Maria Alice revelou, a brisa inesperada na igreja, o sorriso dela depois, e o desenho que recebeu. Poliana ouviu tudo com atenção e, ao final, disse com suavidade: Deus fala pelos pequenos, Zé. E quando ele escolhe uma criança, é porque os corações precisam de algo puro, algo que os adultos já esqueceram. Maria Alice não foi só à igreja por ela. Ela levou você junto. Ela nos levou. O silêncio entre os dois foi preenchido por um entendimento profundo, quase sagrado. Zé Felipe olhou pela janela e viu a filha brincando com os irmãos no jardim, a luz do sol refletindo nos cabelos dela, e sentiu algo novo nascer dentro de si. Um senso de propósito, de missão. Ele sabia que precisava proteger aquela luz, aquela fé viva, que agora também reacendia dentro dele. A história de uma manhã qualquer havia se tornado um marco eterno. E, naquele instante, ele entendeu que Maria Alice havia reencontrado Jesus. E ao fazer isso, havia levado todos com ela. Uma criança, uma oração, e uma família inteira tocada pela graça. Se essa história tocou seu coração, assim como tocou o de uma família inteira, deixe seu like como quem acende uma vela de fé. Compartilhe com quem precisa lembrar que o amor de Deus se manifesta nas coisas mais puras e simples, como a oração de uma criança. E se você quer continuar sentindo histórias que aquecem a alma e despertam o que há de mais bonito em nós, se inscreva no canal. Aqui, cada história é uma semente de luz plantada no seu coração. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é lembrar que não estamos sozinhos.